Olá, meus amigos e irmãos, bom dia. Aqui, irmão Alexandre, canal Leia a Bíblia. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. E hoje estamos aqui, 6 de agosto, são 6h10 da manhã, no nosso 65º dia de leitura consecutivo da palavra. Olha só que bênção, hein? De 365 dias, já se foram 65, para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui perseverando a cada dia, leitura bíblica sendo feita alternada, Antigo e Novo Testamento. Hoje nós iremos ler o livro de Números, capítulo 18 e 19, Antigo Testamento, e depois pularemos para o livro de Atos, capítulo 14, Novo Testamento. Certo? A leitura bíblica é feita sem comentários dos textos lidos, e a versão da minha Bíblia é a versão revista e corrigida. Em breve eu estarei posicionando a webcam para que nós possamos dar continuidade à leitura e iniciamos com a oração, pedindo ao Espírito Santo sabedoria e que possamos ter esses minutos sem nenhum tipo de interrupção ou qualquer coisa que atrapalhe a nossa meditação na leitura da palavra. Aguardo a todos vocês e continue orando por este projeto da leitura bíblica em um ano, que assim o Senhor Deus permitir. Aguardem. Oremos, Pai Todo-Poderoso, a Ti toda honra, toda glória e a Ti todo louvor. Te agradeço, meu Pai, pela oportunidade mais uma vez de estar aqui na leitura da Tua poderosa palavra. Que o nome do Senhor seja glorificado e que possamos, Pai, ter uma leitura sem interrupção. Abençoa grandemente este dia, meu Pai, e nos dá minutos de paz durante o qual estaremos diante da Tua poderosa palavra. Que possamos aprender e meditar e principalmente colocar em prática todos os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Abençoa grandemente, Pai, aonde o teu povo estiver, lendo a tua palavra. Guarda, protege, dá livramento em nome de Jesus. E, Senhor, muito obrigado, porque já foram 65 dias consecutivos de leitura da tua palavra. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Recebe, Pai, esta minha oração, junto com toda a tua igreja e com todos aqueles que estão perseverando em ler e permanecer nos ensinos das Sagradas Escrituras. Te oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, amigos, Números capítulo 18. Tem como subtítulo Os deveres e direitos dos sacerdotes e dos levitas. Versículo 1 fala: Então disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis sobre vós a iniquidade do santuário. E tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. E também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam, mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho, e eles farão a guarda de toda a tenda, mas não se chegarão aos utensílios do santuário e ao altar, para que não morram, tanto eles como vós. Mas se ajuntarão a ti e farão a guarda da tenda da congregação em todo o ministério da tenda, e o estranho não se chegará a vós. Vós, pois, fareis a guarda do santuário e a guarda do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. A vós são dados em dádiva pelo Senhor, para administrar o ministério da tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo guardareis o vosso sacerdócio em todo o negócio do altar, e no que estiver dentro do véu, isto administrareis. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar morrerá. Disse mais o Senhor a Arão: E eu, eis que te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel. Por causa da unção as tenho dado a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo. Isto terás das coisas santíssimas do fogo. Todas as tuas ofertas,
com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas expiações do pecado, e com todas as suas expiações da culpa, que me restituírem, elas serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo o comerás. Todo varão o comerá. Santidade será para ti. Também isto será teu, a oferta alçada dos seus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, as tenho dado por estatuto perpétuo. Todo o que estiver limpo na tua casa as comerá. Todo o melhor do azeite e todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa os comerá. Toda coisa consagrada a Israel será tua. Tudo o que abrir a madre de toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Os que, pois, deles se houverem de resgatar, resgatarás. Da idade de 1 mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito de vaca, ou primogênito de ovelha, ou primogênito de cabra não resgatarás. Santos são. O seu sangue espargirá sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E a carne deles será tua, assim como será teu o peito do movimento e o ombro direito. Todas as ofertas alçadas das santidades que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti, e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo. Concerto perpétuo de sal perante o Senhor é, para ti e para a tua semente contigo. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdareis. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: também falarás aos levitas e dir-lhe-ás: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecerei uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos, e contar-se-vos-á a vossa oferta alçada como o grão da eira e como plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel, e deles darei a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. De todos os vossos dons oferecereis toda a oferta alçada do Senhor, do melhor deles, a sua santa parte. Dir-lhes-á, pois, quando oferecerdes o melhor deles, como novidade da eira e como novidade do lagar, se contará aos levitas. E o comereis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação. Pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Números capítulo 18, leitura concluída. Vamos agora para Números capítulo 19, tem como subtítulo a água da separação. Versículo 1 diz: falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva sem defeito,
que não tenha mancha e sobre que não subiu jugo, e a dareis a Eleazar, o sacerdote, e a tirará fora do arraial, e se degolará diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o dedo, e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a bezerra perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne e o seu sangue com o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará um pedaço de madeira de cedro, e sopo, e carmesim, e os lançará no meio do incêndio da bezerra. Então o sacerdote lavará as suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará a sua carne, e imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra, e a porá fora do arraial, num lugar limpo, e estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Expiação é que o que apanhou a cinza da bezerra lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Aquele que tocar a algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com a água, e ao sétimo dia será limpo. Mas se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo ao sétimo dia. Todo aquele que tocar algo morto, cadáver de algum homem que estiver morto, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e aquela alma será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei, quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entrar naquela tenda e todo aquele que estiver naquela tenda será imundo 7 dias. Também todo vaso aberto, sobre que não houver pano atado, será imundo. E todo aquele que sobre a face do campo tocar algum que for morto pela espada, ou outro morto, ou aos ossos de algum homem, ou a uma sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois, tomarão do pó da queima da expiação, sobre ele porão água viva no vaso. E um homem limpo tomará esopo e o molhará naquela água, e a espargirá sobre aquela tenda, e sobre todo o fato, e sobre as almas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou algum que foi morto, ou que faleceu, ou uma sepultura. E o limpo, ao terceiro e sétimo dias, espargirá sobre o imundo, e ao sétimo dia o purificará, e lavará as suas vestes, e se banhará na água, e à tarde será limpo. Porém, o que foi imundo, e se não purificar, a tal alma do meio da congregação será extirpada, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água da separação sobre ele não foi espargida, imundo é. Isto lhes serás por estatuto perpétuo, e o que espargir a água da separação lavará suas vestes, e o que toca a água da separação será imundo até a tarde. E tudo que o imundo tocar também será imundo, e a alma que o tocar será imunda até a tarde. Glória a Deus. Números capítulo 18 e 19, leitura concluída. Vamos agora, livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Hoje a leitura envolve todo o capítulo 14, certo? Tem como subtítulo o capítulo: O Evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe. Sucesso e perseguição à volta a Antioquia. Vamos lá, Atos 14, versículo 1 diz: E aconteceu que, em Icônio, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus, incrédulos, incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus, e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios,
com os seus principais para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônica, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em linguagem licaônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. Chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria que a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar, e tudo quanto há neles, o qual, nos tempos passados, deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isto, com dificuldade impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Licônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E, quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Aleluia, glória a Deus. Atos, capítulo 14, leitura concluída. Vamos orar agradecendo ao Senhor, Pai, a Ti, mais uma vez, toda honra, toda glória e todo louvor ao Deus perfeito, ao Deus do infinito, ao Deus das muitas misericórdias, ao Deus que permitiu esses minutos aqui diante da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado sempre por todos aqueles que temem o Teu poderoso nome e a Tua poderosa palavra, através das Escrituras Sagradas. Dá um dia, Pai, de livramento ao Teu povo hoje, seja no trabalho, na escola, na faculdade, na viagem, no que forem fazer, meu Senhor. Guarda e protege do homem mau, do acidente aéreo, do acidente terrestre, de tudo o que for, meu Senhor. Onde teus servos pisarem a planta do pé, tem misericórdia de nós e dá um dia de livramento. Ah, Pai amado e querido, muito obrigado, Senhor, porque aqui o Senhor tem nos ajudado e que possamos continuar perseverando, firmes e fortes, lendo, e que a tua palavra que cai no nosso coração seja colocada em prática para a honra e glória do teu nome e que possamos ser discípulos com bom testemunho e andarmos diante da presença do Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus amigos. Vamos aqui para nós
Plano de leitura, dia 65, números 18 e 19, leitura de hoje. Novo Testamento, livro de Atos, capítulo 14, por inteiro, foi a leitura dele, certo? E hoje aqui, 6 de agosto de 2025. Muito obrigado a todos mais uma vez. Tenham todos um bom dia. Que o Senhor abençoe grandemente as suas vidas. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui nós para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Até mais.